Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa Senedcast, o podcast do Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e que nesta edição está ocorrendo em São Paulo, no templo sede da Assembleia de Deus do Ministério do Belenzinho. E hoje, nesta edição do programa, nós temos como entrevistado o pastor Jader Cruz, psicólogo, além de pastor, e que também é conselheiro tutelar. Isso, lá no Rio de Janeiro. Exato. Congrega na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, um bairro da Zona Norte do município do Rio de Janeiro, da capital do estado do Rio de Janeiro, e que tem como pastor o pastor Jaime Soares. Pastor Jader, é um prazer ter o nosso programa no dia de hoje. O prazer é todo meu e fico honrado, de verdade. Pastor Jader, ele, além de ministrar nas conferências e congressos de Escola Dominical do CPAD, ele também tem livros editados pela casa. Sim. O irmão poderia citar os livros que o irmão tem? Primeiro, o Manual Prático de Liderança com Jovens, e o segundo, o Esgotamento Espiritual do Líder de Jovens, quando eu falo sobre saúde emocional do líder. E neste evento está sendo lançado o seu mais novo livro, que trata de um tema extremamente pertinente, atual, não que os outros também não sejam atuais, mas eu diria até que são temas mais perenes, atemporais, mas esse então vai na jugular de algo que é premente nesse momento, nessa curva da história que a gente está vivendo, que é a questão do movimento woke, né? As ideologias, né? O tanto que isso está influenciando, o quanto está tocando e dialogando com os adolescentes, os jovens, e é importante que a igreja possa se ferramentar, buscar todo e qualquer diálogo sobre isso para poder enfrentar de forma adequada. Os jovens e os adolescentes são os mais afetados, alcançados por esse movimento, são os alvos principais, né? E aí eu queria que o irmão falasse justamente de forma sintética, né? Resumindo, obviamente não dá para nesse podcast abranger todo o conteúdo do livro, o conteúdo, os pontos principais, né? Que o irmão aborda nesse livro da cultura woke, né? Começando pela explicação, para quem eventualmente não sabe, do que é esse movimento woke. O movimento woke, ele é uma influência americana, ele é um termo americano, ele é uma construção. Na verdade, é como se fosse, eu vou simplificar mesmo a ideia. É como se ele fosse um guarda-chuva. A cultura woke é como se fosse um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva você tem as ideologias que ele abarca sobre si. A ideologia de gênero, a cultura abortista, todo esse movimento que de alguma forma tenta interagir com a desconstrução dos valores da família cristã. Eu lembro de isso me chamou muita atenção. Era uma palestra. Era um auditório enorme e tinha um carinha lá no meio. Ele falou bem claro. É um vídeo que viralizou. Ele falou bem claro: não pensem vocês que nós não queremos destruir as famílias. Nós queremos destruir as famílias, sim. E a plateia vibrando e batendo palma. Aquilo me assustou num nível, não só o que ele falou, mas a plateia vibrar. A reação, isso, né? Exato, sabe? Aquilo me assustou de uma forma, isso aqui é um perigo. Isso é um perigo que está sendo disseminado a longo prazo. De forma sistemática, consciente, programada, direcionada. É um método. É um método. Os caras construíram um método para desconstrução. A gente sabia que implicitamente era isso, mas ali a gente viu uma confissão pública, né? E como o irmão fala, a reação daquele auditório que estava ali, que é um público que, por estar ali naquele evento, compactua com esse método, com essa estratégia, com esse projeto, né? E a cultura woke, pastor Silas, ele toca em várias esferas da sociedade. Ele toca vamos dizer, nos locais de trabalho, ele dialoga com a militância das empresas, ele dialoga com gênero, ele vai dialogar sobre vários aspectos, ele vai tocar. Afeta leis, afeta ambiente de trabalho. O judiciário, você tem uma pá de esfera da sociedade que estão capturadas. Uhum. Então, assim, é importante se tomar ciência disso, usar um termo atual, né, que talvez tenha sido até capturado, o empoderamento a partir, a partir de uma orientação, a partir de uma fala pautada, e o livro se propõe a isso, a mostrar o fenômeno
mostrar aonde ele está influenciando e dar aos nossos leitores uma oportunidade de reagir, tendo como base uma perspectiva bíblica, saudável, cristã, para que ela possa enfrentar, olhe e eu perceba, isso aqui não pode influenciar a minha casa. A gente precisa enfrentar a partir da nossa casa. Muito importante. Interessante que eles usam o termo woke, que em inglês significa acordado, né? Sim. Quer dizer, a ideia deles é que a pessoa que não milita a favor dessas causas que eles defendem estão adormecidos, estão cochilando, estão dormindo e não estão vendo a necessidade de lutar por essas coisas. Então, quem está na militância com eles são os acordados, né? Pastor, pensa num exemplo que eu vou te dar. Existe um termo que eles fizeram na indústria, uma indústria de absorvente. E aí a divulgação era para pessoas que menstruam. A cultura woke, ela capturou inclusive a afirmação do que é ser uma mulher, por exemplo. Qual ser humano na Terra menstrua, além da mulher? Somente a mulher. Só a mulher. Então, assim, quando falar pessoas que menstruam, eles estão capturando essa... Implicitamente está o quê? A ideologia de gênero, né? Exatamente. Esse conceito de o que é homem e o que é mulher, isso é fluido, isso depende da cultura, do que a pessoa acha que é. Você imagina isso? É uma construção social, em vez de ser o que a gente sabe, um fato biológico. Exatamente. Você imagina isso agora divulgado na televisão, rede social... Isso é, a longo prazo, uma desconstrução mental nas crianças, na adolescente. Pessoas que menstruam. Então, existem outras pessoas que menstruam. Pois é. Então isso vai sendo desconstruído a longo prazo, desconstruído a longo prazo. Isso é o que faz a gente ficar ainda mais incomodado. A coisa em si já é algo que incomoda, que perturba, mas é algo que o irmão tocou agora, né? As crianças, né? Você colocar essas coisas na cabeça das crianças, fazerem elas passarem por esse processo vou chamar de uma lavagem cerebral, né? Incutindo algo que foge da realidade, que vai contra a realidade, né? Enquanto você estava lá estudando, vamos dizer assim, era uma época em que se pensava militância lá na faculdade. Hoje você tem militância que dialoga lá na construção da primeira infância. Está falando de gente que está militando, falando que existem crianças trans. Você faz ideia do que significa alguém olhar e falar, não, militar por isso, existem crianças trans. Então isso é uma desconstrução, isso é um movimento, isso é uma cultura sendo introjetada. Isso não é só alguém que está pensando e não sabe o que pensar, não sabe o que falar, embarca em qualquer... Não, é método, é uma cultura sendo introjetada na sociedade. Sabe? De modo que eles capturem a mente de uma criança que não consegue se defender. Você vai falar isso em qualquer plenário, em qualquer lugar na faculdade, você vai ter um posicionamento. Uma criança não tem como se defender. Então a ideia da cultura, ou que ela é silenciar o cidadão, silenciar a fase adulta. Se você falar, você está sendo colocado como você é preconceituoso. Um inimigo do bem. Exatamente. Você não... a cultura do amor, ela mais amarra, ela mais... Outro termo sequestrado e ressignificado. Exatamente. Amor. Um outro termo que eu venho dialogando no texto do livro é o quanto que sequestraram a justiça social. É uma perspectiva bíblica e se você falasse sobre justiça social, parece que você toma um lado dessa polarização da nossa nação. Então você é de um lado, justiça social não entendi. Então você já vai estar falando de algo que dialoga com um viés político, e não é. A justiça social, ela é uma perspectiva bíblica. Então, mostrar isso de forma saudável, de forma que o irmão veja e perceba, peraí, vocês que sequestraram esse termo. Direitos humanos, meu Deus, o quanto que foi sequestrado termos como esse que o senhor falou, do sequestro de termos como esse. Os direitos humanos parece que é algo de militância apenas. Mas direitos humanos é algo que a Bíblia vai também propor. O tempo todo Jesus vai defender, vai preservar a vida, E aí, os mesmos que falam de direitos humanos vão desconstruir a ideia do aborto, vão propor a ideia do aborto. É inacreditável como o mundo está de cabeça para baixo. E aí é mostrar isso. Interessante como, no que tange a direitos humanos, ele
costumam priorizar determinados direitos humanos em detrimento de outros e também costumam escolher quem merece aqueles direitos humanos e quem não merece, de maneira que não são mais direitos humanos, são direitos de grupos. Aí você falou de direitos humanos. Olha que loucura, pastor. Eu vi um vídeo uma vez, essas coisas foram me indignando. Vi um vídeo uma vez, um cara fez um experimento social, ele pega uma baixo-assinado e vai numa passeata e ele pergunta, ajuda aqui, assina essa baixo-assinado para preservação dos ovos de tartaruga? Não estou lembrado, mas vamos assumir como tartaruga. Todo mundo militando. Que iniciativa linda. Ovos de avestruz, eu acho. Que iniciativa linda. Parabéns. Aí ele fala assim, você assinou, pô, legal, obrigado pelo apoio. Eu estou como segundo manifesto aqui, contra o aborto, você me ajuda aqui? Não, aí não. As mesmas pessoas que vibravam pelo direito dos ovos de avestruz, eles imediatamente... Não, isso aí não. Pelo aborto. Estamos falando de empatia com o outro ser humano, né? Veja você tem mais... você tem mais uma construção do ponto de vista de preservar um animal do que olhar um ser, uma criança... Não, e aí é o corpo dela, quem decide é a mulher. O que é isso? Sim. Na prática... A mulher tem que ter o controle do seu corpo, mas sendo que aquele ser dentro dela é outro corpo, dentro do corpo dela é que tem seus direitos também. Eu acredito que na prática... Dados por Deus. Na prática, a pessoa que respondeu sobre a proteção do ovo de avestruz é ela de verdade. É ele. Eu acredito na proteção. Não faz mal isso, não. Vamos proteger. A mesma pessoa que disse contra o aborto é a mesma pessoa que agora, capturado pela ideologia, não tem coragem de proteger também a criança. Então aqui ela é ela de verdade. Doutrinação, né? Doutrinação. Aqui é ela de verdade. Quando alguém transfere a pauta para o aborto, aí ela lembra de todas as construções que foram feitas. Por isso que essas ideologias elas vão sendo construídas a longo prazo, sem qualquer impedimento. Isso está na política, no judiciário, e hoje você vai ver inclusive militâncias na igreja sobre isso. Você vai ver, então, por isso a importância, por isso do grito que é você pegar um texto e dizer, poxa, é importante você leia. É importante. Daí a necessidade desse livro, cujo título é exatamente woke e as implicações para líderes das novas gerações. A cultura woke e suas implicações aos líderes das novas gerações. Aos líderes das novas gerações. Mas ela estará sendo lançada neste CENED, neste Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD. Mas, pastor Jader, o irmão, além de tratar desse assunto importantíssimo, vai tratar também sobre como lidar com o adolescente... Comportamento do adolescente. Em sala de aula, não é isso? Sala de aula, isso. Pastor Jader, que trabalha com adolescentes já há muitos anos, né? Quantos anos? Desde 2000. Desde 2000, já se vão 25 anos trabalhando nessa área. Eu nem tinha visto o número. Agora é verdade, 25 anos. E, claro, o irmão aqui não fará uma exposição de tudo aquilo que será tratado nesse seminário específico sobre esse assunto. Mas, de forma geral, qual a importância desse assunto? Por que tratar desse assunto? O irmão percebe haver nas escolas dominicais pelo Brasil casos de adolescentes que de repente têm se comportado de determinada maneira a deixar seus professores preocupados, ou professores que não sabem lidar com determinados comportamentos de adolescentes em sala de aula. O que foi que inspirou o irmão a tratar sobre esse assunto? Sabe que o comportamento ele tem sido cada vez mais plural. Eu vou explicar isso. Você percebe que o desafio da sala de aula é considerar as diferentes manifestações do comportamento. Esse é o desafio. Você pega um adolescente que interage mais com a aula e outros que não entendem a importância de valorizar a aula. E em algum momento o professor vai dizer, ele não gosta de mim, ele não quer saber nada de Bíblia, ele não quer saber. E aí muito dessa leitura tem a ver com o desconhecimento do comportamento do adolescente. Então a ideia dessa palestra é mostrar ao professor
a perspectiva desse comportamento, mostrar o quanto que ele é influenciado desse comportamento, o quanto que hoje em dia é a geração Google. Vou dar uma questão aqui. Nossas aulas de EBD, vamos cogitar, vamos considerar 1 hora. Vamos considerar 1 hora, embora seja a maioria de 9 às 11, vamos dizer assim. Vamos cogitar... Costuma ser, em média, 1 hora, né? Vamos pensar 1 hora. Passa, às vezes, um pouquinho em algumas igrejas, mas, em média, 1 hora. Você pensa num adolescente sentado 1 hora te ouvindo. É muito bom poder ter tempo para dialogar. Esse mesmo adolescente está com um equipamento que ele fica rolando a tela com conteúdo de 10 a 15 segundos. Esse adolescente que tem um conteúdo de 10 a 15 segundos, variando 20 a quase 30 segundos, ele vai ouvir o pastor Silas ou o pastor Jader por 1 hora. Então, prender a atenção. Exatamente. Dessa geração que está viciada pela instantaneidade, pela rapidez da informação, do conteúdo, né? E procurando, como é que eu diria, aquela dopamina rápida, né? Sim, aquela descarga. Será que ele vai sentar para ouvir 1 hora um professor falando, né? Aí você imagina. Só saliva também, né? Exato. Que tem professores que pelo menos ainda tentam usar alguns recursos para prender a atenção do aluno, né? Mas se for só saliva, então... E a contrapartida, e aí é um confronto respeitoso, não precisa existir. A contrapartida é que existem muitos dos nossos irmãos que se propõem a dar uma aula, mas ele pega na revista no sábado, meia-noite, 11h30 da noite, quando chegou do culto, ele vai dar uma lida e o aluno percebe. Sabe quando ele percebe quando já tá arrastando estudou, a aula, não, tá arrastando. E aí, como é que a gente vai... Tem que olhar essa manifestação desse comportamento sobre do ponto de vista dessa nova geração. Eu escuto, por exemplo, o professor falar assim, pastor Jader, há um tempo... Quando eu era adolescente, eu era mais temente a Deus. Quando isso, quando aquilo... Meu irmão, não dá pra gente trabalhar com hoje... sob o ponto de vista de 10, 15, 20 anos atrás. Você tem que olhar para hoje. Temos que tomar como parâmetro a nossa realidade no passado para... Tem que olhar para hoje. Olhar para essa turma que tá ali. A realidade de hoje. Claro, muita coisa do passado ainda se aplica hoje, porque a tecnologia muda, mas o ser humano é o mesmo. Sendo que há alguns fatores novos que têm influência de condicionar socialmente, né? Que não haviam no passado e que trazem mudanças que precisam ser observadas e o professor tem que entender essa realidade nova, né? Pastor Silas, a tendência do desafio é aumentar. Você está falando agora, um dado de 2023, que hoje são 32 crianças para cada criança neuroatípica. Então, o que isso apresenta para a gente? Um desafio para atender, para acolher, para explicar o evangelho para uma criança para um adolescente neurotípico. Então, isso exige da gente mais empatia, exige da gente um maior compromisso de entender que nem todos estarão no mesmo pé de atenção, porque não estarão mesmo. Dessa geração entender que eu estou dando uma aula de 1 hora e eles não estão acostumados a essa construção. Se eles não estão acostumados, eu preciso também ajustar isso. Não estou falando de mudar o horário, estou falando de pensar quais elementos eu posso trazer para conversar. É isso, é pensar o comportamento. Mostrar que não se trata... É muito simplista dizer que ele não quer porque ele não tem compromisso. É muito simplista dizer que esse adolescente não quer porque o pai não está nem aí para mandar ele para a escola dominical. É muito simplista dizer isso, mas a gente precisa pensar nesse contexto, no cenário, pensar na estrutura, pensar na sala. Você está falando de uma maioria de igrejas, nossa, da Assembleia de Deus, que a gente divide o espaço no templo da igreja. Então você está aqui dando uma aula aqui, do lado tem outra aula dando, as irmãs aqui, novo convertido ali. Aí um fica ouvindo a aula do outro. Todo mundo está ouvindo. Como é que faz? É verdade que muitas igrejas hoje já detêm salas, Sim. né? Mas assim, salas para atender todas as faixas etárias, mas ainda há muitas que vivem essa realidade, onde pelo menos, não vou dizer as salas das crianças, que eu creio que a maioria delas tem salas para crianças, sim. Mas as de jovens e de adultos, Sim. muitas delas a gente disputa o mesmo espaço.
com o mesmo espaço ali, né? Exatamente. Eu já estive dando uma aula que o meu aluno falou comigo sobre o exemplo que o professor da outra classe deu. Eu falei, mano... Ele estava prestando atenção no exemplo do outro. Exatamente. Eu falei, então, professor, pastor, olha só. Aí eu falei, mano, nós interagimos sobre o exemplo que estava sendo dado ali. Eu falei, surreal. Acontece, ninguém acredita que a gente está... É uma aula aqui, é um conteúdo aqui, ali é outro, mas a gente está conversando... Então é isso. É muito complexo. Parece que não, parece que a ideia de dar uma aula tem a ver com entregar um bom conteúdo, mas é muito além disso. E é interessante que num evento como esse, de Congresso Nacional de Escola Dominical, a gente vai encontrar aqui professores que vivem as realidades mais distintas, né? Você tem professores aqui que têm uma baita estrutura na igreja, exato, né? Exato. Para exercer lá o seu trabalho, e outros que ainda sofrem com dificuldades, muitas dificuldades, e quando a gente ministra, a gente tem que entender também essas duas realidades. Às vezes mais de duas, né? Realidades intermediárias também em relação a essa questão de infraestrutura. Mas, nesse momento, com certeza, pode estar acontecendo de alguns dos nossos espectadores serem pessoas que se sentem, de alguma forma, vocacionadas, chamadas para trabalhar com adolescentes, com jovens. E o irmão, como alguém que já trabalha nessa área há muito tempo, há décadas, literalmente, e que tem ministrado pelo Brasil afora sobre esse assunto, que conselhos o senhor daria para uma pessoa que, nesse momento, está se sentindo chamada para trabalhar, mas não sabe como começar, o que tem que fazer? E, inclusive, você pode falar nesse momento voltado para a sua câmera aqui, à minha direita, para falar olhos nos olhos com o nosso espectador. Pastor, eu acredito muito eu fui uma vez confrontado por um texto em Esté, capítulo 4, versículo 14, e o versículo, na parte final do texto, ele é uma pergunta. Mardoqueu, conversando com Esté, o tio dela, ele falou assim, quem sabe se não foi para tal tempo que o teu reino foi levantado? Essa pergunta, eu vou dizer a vocês, isso carrega comigo, desde que eu li esse texto, talvez não só ler, mas se apropriar, ser tocado por essa fala. Qualquer coisa em torno de uns 30 anos ou mais, eu carrego comigo essa angústia, talvez não essa angústia, me perdoa, inquietação. Essa inquietação de falar, é para esse tempo. Então, se você está sendo chamado, está se sentindo encorajado a dialogar com as crianças, as novas gerações, as crianças, os adolescentes, a geração alfa, os jovens, seja lá qual for a área da tua igreja, você está envolvido, você está engajado, desapega apenas da perspectiva do cargo. O cargo é importante, é honroso, mas entenda a importância da causa, a causa que o Senhor te entregou, a causa que o Senhor te alistou para militar. Então entenda que é para esse tempo, não é para o tempo que passou, mas é para esse tempo. Veja o texto quando fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela chegar à velhice ela não vai se desviar, ela não vai se esquecer. Ele cria uma linha do tempo, colocando que do que eu faço hoje, eu interfiro, eu toco diretamente no desdobramento de vida dessas pessoas. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, o que eu faço hoje, o que você está fazendo hoje, as pessoas que estão aqui no Sened, que se esforçaram, que pagaram uma passagem, que lutaram para vir, isso de alguma forma vai reverberar nas vidas que eles lideram, que eles ensinam. Então, é isso que eu peço a você, que você se aproprie da causa, que você entenda que é para esse tempo que você foi chamado para dar aula para a tua classe, com 2 alunos, com 20 alunos, com seja lá quantos líderes, quantas pessoas você lidera. Entrega a tua vida como uma oferta pela causa. Deus abençoe e vai para cima. Amém. Pastor Jader, foi um prazer tê-lo aqui. Que Deus continue abençoando mais e mais o irmão e seu ministério. E como o irmão falou agora para os espectadores, eu digo mesmo, vai para cima. Glória. Vai com tudo. Pastor, o Senhor é contigo. Obrigado pela confiança, pelo convite, viu? Obrigado. Amém. Mesmo. Teremos outras oportunidades. Conta comigo, obrigado. Amém. Queridos, estamos chegando ao final desta edição do Senedcast, mas temos mais entrevistas pela frente e você pode se preparar para as próximas edições, porque muita coisa boa vem por aí. Um abraço e até o nosso próximo encontro.